Hoje eu quero dar continuidade, juntamente com você, na reflexão na Palavra de Deus, especificamente na carta de Paulo escrita aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1 a 3. E nesta porção da Palavra de Deus, tirarmos ensinamentos, destacarmos, ressaltarmos ensinamentos para a nossa vida familiar. Antes, porém, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos pela Tua Palavra que será lida nesse momento. E nós te suplicamos que derrames sobre cada um de nós a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua Palavra com toda clareza, a fim de colocarmos em prática em nossa vida e assim então glorificarmos o Teu nome todos os dias. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos e suplicantes. Amém. Antes de nós entrarmos na leitura da Palavra de Deus, eu quero ainda trazer à nossa mente algumas frases que fazem parte, infelizmente, do vocabulário, da conversação dos filhos com os pais nos dias de hoje. Algumas crianças e adolescentes que chegam a dizer aos pais em certos momentos: "Tu não manda em mim", ou então "Eu quero, mas tem que ser agora". Ou "Mãe, eu é que sei". "Ah, pai, tu não sabe nada. Fulano é que sabe das coisas". Ou jovens e até adultos que, ao passar dos anos, acreditam que seu compromisso com seus pais já acabaram. Diante disso tudo, nós vamos refletir e eu quero te convidar a observar a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 6, no versículo 1 a 3, e observarmos o que Deus tem a nos dizer sobre o relacionamento dos filhos com os pais. Leiamos o texto da Palavra de Deus. Ela nos diz assim: "Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra." Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 3. Temos aqui uma continuação de regras de comportamento aprovadas por Deus para a vida na família. Paulo continua uma sequência de instruções que anteriormente tinha sido dada aos pais, à esposa, ao esposo, especificamente nos versículos 22 a 33. Agora é o relacionamento dos filhos para com os seus pais. E Paulo continua apresentando não o direito de cada integrante da família, mas sim o dever de cada um de nós que vivemos em família. Perceba, a mulher deve ser submissa, o marido deve amar como Cristo, os filhos devem ser obedientes no Senhor. Estamos sendo alertados desde o início a procurar muito mais servir do que sermos servidos, atender do que sermos atendidos dentro do nosso lar, em nosso relacionamento familiar, que é a base da nossa sociedade. Estamos sendo, por implicação, conduzidos ao modelo do Filho amado de Deus, que é o Senhor Jesus, o qual veio ao mundo não para ser servido, mas sim para servir. Somos chamados a exercer humildade e serviço desde dentro de nossos lares. Servir muito mais do que ser servido. Como seria interessante se as desavenças no lar fossem muito mais pelas pessoas quererem servir
do que por elas falarem a respeito dos seus direitos. Que a esposa seja submissa, o marido seja amoroso e os filhos obedientes. Seria viver um pedacinho do céu nas nossas casas, um pedacinho do céu nos nossos lares, em família. Esse conjunto de regras foi endereçada às igrejas, das quais a de Éfeso é uma delas. Paulo, estando preso em Roma, mais preocupado com os cristãos do que com a sua própria situação, é quem registra essas instruções, é quem dá estes ensinamentos. Trata de instruir quanto à unidade da igreja e o comportamento da família. Lembrando que nós já vimos de que a sociedade é reflexo da família. Uma família que glorifica a Deus, uma família que honra o Senhor com o seu comportamento dentro de casa, vai dar origem a uma sociedade que glorifica a Deus, que honra a Deus na vida diária. Por isso ele escreve sobre aquilo que daremos o título de os deveres dos filhos para com os pais. Os deveres dos filhos para com os pais. Primeiro dever que eu quero destacar nesse momento é a obediência aos pais. Efésios 6, versículo 1, que nos diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Efésios 6, versículo 1. Paulo, ao tratar sobre a obediência dos filhos aos pais, expõe claramente que ela deve ser de acordo com a vontade e o ensinamento de Deus em Cristo Jesus. É possível que em Éfeso houvessem filhos cujos pais não eram cristãos. E esses filhos deveriam dar bom testemunho, obedecendo os seus pais em tudo aquilo que não fosse contrário à palavra e o ensinamento do Senhor. Devemos lembrar nesse instante que no tempo de Paulo havia o pátrio poder, ou seja, o poder dos pais, e que era extremamente amplo sobre os filhos e tornava a vida dos filhos até mesmo um tanto perigosa. O pai tinha poder absoluto na família. Ele podia fazer com que os seus filhos, mesmo sem vontade, trabalhassem forçosamente nos campos, nas terras da família. Ele podia vender os filhos como escravo para pagar as dívidas. Ele poderia castigar os filhos como lhe agradasse, pois a lei lhe garantia esse direito, podendo aplicar a pena capital como extrema punição. Além disso, o poder do pai romano sobre o filho era vitalício, para a vida toda. O filho nunca alcançaria a maioridade. Ainda que um filho viesse a ser um líder político em uma cidade e fosse coroado pelo governo com justas honrarias, ainda assim estaria debaixo da autoridade do seu pai e deveria ser submisso a ele. Esse era um comportamento anterior ao cristianismo. O cristianismo trouxe extrema valorização tanto para a mulher quanto para os filhos. Mesmo diante desse poder do pai sobre os filhos, o cristianismo não autorizou os filhos a desobedecerem seus pais, mas restringiu esta obediência àquilo que não fosse contra os ensinamentos de Jesus. O filho deveria continuar obedecendo seus pais em tudo aquilo que estivesse de acordo com a palavra de Deus, tudo aquilo que estivesse de acordo com a Escritura. A obediência dos filhos aos pais, dentro do padrão do cristianismo, glorifica a Deus. Paulo diz que isto é justo.
Ou seja, isso é correto, isso é natural, conforme criado pelo Senhor. Isto é o ideal de Deus para a família, os filhos obedecerem os pais. Isso é uma atitude de louvar ao Senhor, pois Deus criou dessa maneira. Os filhos devem obediência aos pais. Obviamente que os pais não podem exigir dos filhos coisas absurdas que estão contrárias à palavra de Deus. Por isso, os pais também devem conhecer a palavra de Deus, devem estudar a Escritura, devem meditar na Bíblia. Os filhos, de igual modo, à medida que vão crescendo, devem ser instruídos, recebem então o ensinamento da palavra de Deus e crescem no desenvolvimento do conhecimento da palavra de Deus e, consequentemente, na graça do Senhor. Aquele que deseja agradar a Deus e ser aprovado pelo Senhor deve obediência aos seus pais. E isso precisa ficar bem claro para todos nós. É natural que os pais mandem e os filhos obedeçam. Ser submisso aos pais é seguir o exemplo de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos afirma que o próprio Jesus, aos 12 anos de idade, ou seja, na adolescência, era submisso a seus pais e crescia em graça e sabedoria. Veja o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 51 e 52. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quanto sofrimento, quanta dor, quantas angústias poderiam ser evitadas se a nova geração fosse mais obediente aos seus pais naquilo que não contraria a palavra de Deus. Filhos rebeldes e desobedientes trazem juízo sobre si e tristeza para o lar. Mas filhos obedientes, com sua atitude, agradam a Deus e fortalecem os vínculos da família. Se você me ouve nesse instante e ainda vive na mesma casa de teus pais, atente para o que estamos meditando nesse momento. Seja obediente aos teus pais e glorifique a Deus por meio desse comportamento. Isso agrada a Deus, glorifica o Senhor, abençoa o lar e traz crescimento da graça de Deus sobre nossas vidas. Os deveres dos filhos para com os seus pais, Paulo falando aos Efésios capítulo 6, versículo de número 2, nos apresenta uma segunda situação, uma segunda ordem da palavra de Deus endereçada aos filhos. Os deveres dos filhos para com os seus pais. Em primeiro lugar, obediência aos pais. Efésios 6, 1. Em segundo lugar, honrar os pais. Efésios 6, 2. Observe o que diz a palavra de Deus. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Paulo agora nos apresenta que o segundo compromisso do filho em relação aos seus pais é o de honrá-los. E afirma que este é o primeiro mandamento com promessa que os filhos devem ter em mente no relacionamento familiar. A honra aos pais não se define pela obediência. A honra aos pais pode ser inexistente, infelizmente inexistente, no relacionamento dos filhos com os pais, ainda que eles sejam obedientes. A honra é mais que obedecer. O irmão do filho pródigo, ele obedecia ao pai.
mas ele não honrava. Honrar é devotar amor, respeito e cuidado. Envolve reverência, obediência, mas também ajuda e sustento caso necessário. O fato de Paulo afirmar que este é o primeiro mandamento com promessa não exclui o fato de que Deus tenha dado promessas atreladas ao terceiro mandamento dentre os 10 do Antigo Testamento, dizendo que teria misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam a sua lei. O que Paulo provavelmente esteja se referindo é que honrar os pais é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei, como costumava dividir os judeus. Os primeiros 5 mandamentos numa tábua e os 5 últimos mandamentos na segunda tábua. Honrar pai e mãe é o 5º mandamento, o primeiro da segunda tábua. O primeiro mandamento com promessa dessa segunda tábua da lei. Esta atitude dos filhos no Antigo Testamento tinha a promessa de vida abundantemente abençoada para aqueles que seguiam em família rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Terra que o Senhor Deus estava dando ao seu povo. Agora, no Novo Testamento, Paulo ensina à igreja que a bênção de Deus sobre os filhos que honram os pais não era unicamente para o Antigo Testamento. Na repetição deste mandamento, nós observamos que ele agora amplia o alcance das bênçãos do Senhor. Ou melhor, Deus amplia o alcance de suas bênçãos e comunica através de Paulo, aqui em Efésios capítulo 6. Vejamos a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. A palavra de Deus em Êxodo 20, versículo 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É uma promessa feita àqueles que estavam caminhando rumo à terra prometida. Em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Perceba a diferença entre os 2 versículos e a amplitude que Deus apresenta, então, na descrição do mandamento no Novo Testamento. No Antigo Testamento está a descrição da terra que o Senhor teu Deus te dá. No Novo Testamento diz que sejas de longa vida sobre a terra. Há uma amplitude aqui. Não é apenas aos moradores de Canaã, não é apenas aos hebreus que subiram do Egito e foram para a terra prometida, mas é para todos os filhos que honram pai e mãe, que sejam de longa vida sobre a terra, tanto em Canaã, como na África, como no Brasil, como em qualquer lugar. A bênção do Senhor continua sendo sobre o seu povo. A bênção do Senhor continua sendo sobre os filhos que honram seus pais. Porém, não está confinada apenas à bênção na terra de Canaã, que era a terra prometida, mas sim em todo lugar sobre a face da terra em que o filho honrar seus pais. É uma promessa para os nossos dias e para as gerações vindouras. O ensinamento de Deus na passagem em que estamos meditando é que os filhos devem não apenas obedecer aos seus pais, não apenas atender aos seus pais, enquanto são crianças e estão debaixo da tutela dos seus pais, mas também devem honrar os seus pais por toda a vida. A desonra aos pais é tão grave que no Antigo Testamento poderia receber até a punição de pena capital. Veja o que diz o livro da lei de Moisés, Levíticos capítulo 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai,
ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Ou então em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 18 a 21, se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e, ainda castigado, não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Honrar os pais não é um mandamento apenas para os filhos enquanto pequenos. Honrar os pais é um mandamento para toda a vida. Os filhos, depois que crescem, têm um compromisso com os seus pais. Um compromisso que continua. Um compromisso de amor, respeito e cuidado, sustentando-os se necessário for. O filho jamais deve desamparar seus pais depois de adulto. Deve cuidar dos seus progenitores. Isso é ordem de Deus. Isso glorifica o Senhor. E isso traz a bênção do Criador sobre o filho cuidadoso. Se você que me ouve nesse instante é adolescente ou jovem, eu quero deixar bem claro para ti que a ordem de Deus no relacionamento com os teus pais é de obediência e honra. Se você é pai, a palavra de Deus nos ensina, nesse momento, a ensinar os teus filhos a palavra de Deus. E não somente ensinar a palavra de Deus, mas de conformidade com a palavra de Deus. Não de acordo com a cultura atual, não de acordo com a tradição dos homens, mas de acordo com a palavra de Deus. A cultura e a tradição dos homens podem conter erros, mas a palavra de Deus não falha, não tem erros. Filhos, obedeçam seus pais. Filhos, obedeçam seus pais cristãos no que eles ordenarem. Obedeçam em tudo que estiver de acordo com a palavra de Deus. Não há autorização para desobediência aos pais, em tudo aquilo que for ensinado de acordo com a palavra de Deus. Ainda que possa parecer aos teus olhos que os teus pais ou são brabos demais, que os teus pais possuem falhas que são visíveis, se eles ordenarem, e o que ordenarem não for contrário à palavra de Deus, você deve obediência a eles. Isso glorifica a Deus. Mesmo que os teus pais não sejam crentes, mas eles lhe ordenam, lhe instruem, e a ordem dos pais, o ensinamento dos pais não está contrário à palavra de Deus, obedeça-os. Isso glorifica a Deus. E após crescerem, não desamparem seus pais. Cuidem deles, amparem os pais quando chegarem na idade avançada e as necessidades surgirem. Lembre-se de que eles cuidaram de você e cuidaram durante muito tempo. E se por acaso o relacionamento com os teus pais na infância não foi registrado pelo cuidado deles sobre tua vida, isso não tira o compromisso, não anula o compromisso de hoje, você sendo um filho adulto, conhecedor da palavra de Deus. Essa atitude do passado não desautoriza você a desprezar os teus pais e a deixar de cuidar deles. Ainda que você tenha sofrido
com a falta do cuidado dos teus pais. Hoje, adulto, você cristão, deve cuidar dos teus pais. Isso glorifica a Deus. Deste modo, estaremos desfrutando de um pouquinho do céu na terra, do céu em nossos lares. Obediência e honra é o dever de todo filho para com os seus pais. É o desejo de Deus para o teu relacionamento com os teus pais. Que Deus nos abençoe conforme a sua graça e misericórdia. Vamos orar nesse instante. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, de nos fazer nesse momento entender, relembrarmos, fixarmos em nossa mente que é nosso dever, quando criança, adolescente, jovem, debaixo da tutela dos nossos pais, obedecê-los em tudo. Obedecê-los em tudo que não vai contrário à palavra de Deus, que não é contrário à palavra de Deus. Te agradecemos por nos trazer à mente nesse momento também, ó Pai, o fato de que tanto quando pequenos, adolescentes, jovens, como quando adultos, nós devemos honrar os nossos pais. Devemos amá-los, honrá-los. Devemos cuidar, reverenciar os nossos pais, como aqueles a quem o Senhor colocou para o nosso cuidado. Louvamos o teu nome pela vida deles, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que todos os pais têm falhas, porque os pais são humanos, como nós. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor colocou-os para cuidar do nosso. E hoje, ó Deus, na maioridade, somos relembrados de honrar os nossos pais, tanto o pai quanto a mãe, cuidando deles, estendendo a mão, socorrendo quando necessário, independente se eles fizeram o mesmo quando éramos criança. Nós te louvamos, porque o Senhor descortinou para nós o Evangelho do amor. Nós te suplicamos, ó Pai, que nos ajude a cumprir os teus mandamentos. Nos ajude, Senhor, conforme a tua graça e tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus. E agora, que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações que há na cruz de Cristo e o poder do Espírito esteja sobre todos vós, povo amado do Senhor, para que a cada dia deem bom testemunho, obedecendo e honrando os seus pais, agora e para todo sempre. Amém. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno.